Aoba! Fala devs, Johnny aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Que saudade de vocês, rapaziada. Recentemente, apareceu aqui pra mim, na minha cidade, um curso da prefeitura de jogos. Daí eu falei assim, quer saber? Vamos ver qual que é da fita. Aí eu participei da inscrição, consegui ser selecionado para estar participando dessa turma e tô acabando experimentando novos horizontes. Nós, como desenvolvedor indie, é um passo muito importante a gente conseguir ter o máximo de conhecimento e informação possível de todas as áreas, cara. Então, eu percebi que isso poderia ser uma oportunidade que até então eu sempre fui do 3D e Unreal, 3D e Unreal, 3D e Unreal, Revit para fazer as arquiteturas, e cada vez mais é interessante às vezes a gente como desenvolvedor dar um passo para uma coisa e uma direção nova que a gente nunca viu, e foi aí que despertou essa curiosidade de fazer e entender um pouco mais sobre o universo de pixel art, um pouco mais sobre esse universo de jogos de plataforma 2D em outros programas. E estamos aprendendo, estamos desenvolvendo, e eu vim aqui pra gente aprender juntos e conversar um pouco a respeito. Estamos com o projetinho, como eu tô fazendo esse curso, estamos quase no final do curso. Mas assim que eu conseguir terminar esse curso, eu vou pretender voltar a mexer com o projeto Wolf Rush. Tem algumas coisas pra gente estar ajustando e tá ficando bem legal, rapaziada. Então, qualquer dúvida que você tiver, a gente tá brincando agora nessa live, estamos estudando aqui no Construct. Ele é um aplicativo interessante, galera. O que eu posso dizer sobre ele? A princípio, eu não tava botando muita fé nele, mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que, no fundo, ele tem algumas funcionalidades bem interessantes. E uma dessas funcionalidades para nós, desenvolvedor, que podemos aproveitar isso, é que ele tem uma linguagem muito superficial. Então, qualquer pessoa, mesmo que não tenha um contato com a programação, consegue tentar ver e entender um pouco mais sobre a lógica de programação embutida nos jogos com esse programinha. Então, acabei no início achando um pouco estranho para tentar perceber esse pensamento, né? Onde eu poderia também fora começar a aprender mais conceito de pixel art, jogos de 2D, abstrair pra gente conseguir sempre cada vez avançando mais profundo no nosso conhecimento de desenvolvimento de jogos, galera. Então, eu convido vocês, quem ainda nunca ouviu falar de Construct 3, que nem eu nunca tinha ouvido falar, vocês conseguem estar começando exatamente agora. Isso é um dos pontos positivos de a gente estar falando sobre esse Construct. A Unreal, ela é sensacional, tem gráficos sensacionais e a sua lógica, para mim, já está começando a fazer sentido. Mas, para uma pessoa que ainda nunca teve um contato nenhum com programação, em sequer lógica de programação, ou ao mesmo tempo tentar perceber como que é o feeling desse esquema de conseguir fazer a lógica de um jogo, um loop de um jogo. É um passo importante para você conseguir justamente entender e treinar um pouco mais a sua percepção lógica sobre a razão e o objetivo que você está querendo tratar em seus pequenos projetos. A adaptação sempre vai estar ajustando e de acordo com a nossa evolução. A gente tem que deixar o nosso tempo fluir e o nosso aprendizado deixar fluir que nem ele. E assim a gente vai deixando o tempo, tá ligado? Somar os conhecimentos, tá ligado? Se a gente fica preso sempre em uma visão restrita, a um pensamento único, a gente pode acabar perdendo oportunidades que às vezes a gente não consegue de novo. Então, que nem oportunidades geram oportunidades, eu convido vocês sempre a observar e tentar aprender cada vez mais sobre cada parte desse universo maravilhoso de desenvolvimento de jogos. Então, vamos junto, tamo aí, com saudade de vocês, tropinha. Fazia um tempinho que eu não tava desenvolvendo, tava buscando algumas referências, inspirações, jogando Throne Liberty com uma galera, fazendo uma guild, tá muito divertido lá também.
E é isso, né? O contato do desenvolvedor com o jogo, ele é importante desde a sua criação em um desenvolver, ao mesmo tempo o desenvolver da percepção de cada jogo que você joga, de cada ação que você pode estar participando e adaptando para uma melhor experiência possível dentro do seu conhecimento. A princípio, a gente tem o nosso layer, que aqui é onde a gente está vendo e começando a fazer as artes, e a gente tem outras listas de evento, e aqui é onde a gente aplica o código em contato com as sprites que a gente vai criando. Então, basicamente, eu tô bem no início desse projeto, porque eu comecei a fazer só para ter uma ideia e decidi falar assim, quer saber, eu vou aprender junto com vocês, vou estudando junto com vocês, e se eu tiver alguma dúvida ou se vocês tiverem, pode perguntar. Então, basicamente, eu criei aqui uma lista de eventos relacionada ao meu player. Então, aqui no meu player eu consigo identificar se o meu player estiver no chão, o que ele acontece. Eu quero que o meu player, quando estiver no chão e movendo, ele ative a animação walk. Quando ele estiver no chão e ainda assim estiver parado, eu quero que ele ative a animação idle. Depois, aqui o sistema, vamos fazer o quê? Reconhecer qual é a direção do nosso player, tá indo para a direita ou para a esquerda, e assim, saber se ele vai precisar inverter ou não a direção da nossa sprite, para que a gente consiga ter movimento para os dois lados. E aqui, o player, a gente chama o player, vai fazer o quê? Se ele tiver com o movimento plataforma, né, que a gente ativou, e pulando, ele vai acertar a animação de pulo, e quando estiver caindo, a mesma coisa. Então, basicamente, aqui a gente tem as animações dos nossos players com algumas sprites, o tileset aqui, ó, digo. E aqui a gente separou, basicamente, as sprites de cada evento que a gente está criando. Então, quando a gente está no idle, ele vai estar rodando por esse evento aqui, ó. Assim como no walk, ele vai estar rodando por esse evento aqui também. Então, como eu estava falando para vocês, é uma forma para quem está começando e nunca teve esse contato com desenvolvimento, ou quem ainda também está querendo ter um contato um pouco sobre pixel art, um pouco de plataformas e jogos 2D e até mais outras possibilidades desse universo, dá uma chance pro Construct, abre lá, brinca com um projetinho, dá uma olhada, que é divertidinho, tem como a gente conseguir praticar cada vez mais o nosso senso lógico sobre a construção de um código, até mesmo podendo servir para fazer protótipos e tentar experimentar se um loop de jogo que você está criando pode ser útil e vai ser validado. Como que eu estou pensando em fazer essa lógica? Ele é um Infinite Run. Então, primeiramente, a gente vai estar pensando e vai estar tentando deixar o player, a movimentação básica dele, tudo ok. Segunda etapa vai ser a gente conseguir botar aqui as mecânicas do player. Eu tô separando aqui, mais ou menos, uma lista de quais são as mecânicas que o nosso player vai ser apto a fazer. E aqui, eu tracei um brainstorm com alguns eventos de mundo ou mecânicas ou interação que o player pode estar acontecendo. Então, a gente deixa mais ou menos isso tudo listado para a gente já ter mais ou menos o nosso objetivo. A partir disso, a gente começa a pensar como que vai ser o loop do nosso jogo. Então, decidindo que a gente vai fazer um Infinite Run, agora, a nossa etapa seria a gente conseguir pensar na lógica. Então, basicamente, eu vou criar esses 3 eixos que vai estar coordenando o nosso jogo, tá ligado? Então, eles não vão ser visíveis para os nossos players, ele apenas vai estar rodando ali atrás do código, tá ligado? E o que eles vão estar acontecendo? O nosso elemento azul, ele vai ser responsável por estar gerando a movimentação base de todos os elementos. Ele vai estar gerando esses elementos, tá ligado? Então, ele que vai estar ditando o ritmo do jogo. E a ideia é que a aceleração desses 3 elementos seja coordenada por esse daqui, ou seja, esse seria o pai dos nossos elementos.
O verde, para que ele vai estar servindo? De certo tempo, a gente tem duas maneiras de conseguir calcular essa detecção. Ele vai servir para detectar o player conseguiu atingir esse objetivo, deu sucesso, ou ele conseguiu passar, depende de como a gente for planejar isso daqui, mas a princípio essa caixa de detecção ela tem duas maneiras da gente conseguir fazer. Ela pode ser feita até a partir de uma frequência que pode ser ditada tanto pelo tempo de x em x segundos, ou seja, de 3 em 3 segundos, spawne uma caixa de detecção para ver se meu player passou. Se meu player passou, pegue um elemento e gere gere para nós de tal a tal altura. Então, essa lógica de gerar os elementos de tal a tal altura, eu já consegui mais ou menos fazer aqui no nosso construct. O que eu ainda tô tentando fazer também, mais pra frente a gente vai estar pensando nisso, é o como a gente consegue coordenar isso como se fosse num array, ou fazer isso de uma maneira mais fácil para randomizar uma família, além de fazer vários eventos aleatórios de spawn, entende? Seja só um buscando a família e depois ele randomiza pela tag, talvez, não sei, eu tô pensando como que a gente vai estar aplicando isso. Mas a princípio, essa daqui vai ser a caixa de detecção que vai estar sendo gerada a partir da nossa frequência do nosso fantasma, chama ele de fantasma. E a nossa último eixo seria a nossa zona de morte. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Todos os elementos que foi gerado por aqui, tanto os que os player passou, os mob, vão ser destruídos nessa caixa, ou até mesmo o player. E essa tá sendo mais ou menos a estrutura base da construção desse loop que eu tô fazendo de jogo. E aqui tem algumas explicações que eu acabei de falar sobre para que serve cada caixa. Então, vambora, galerinha.